Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Eu vou pedir desculpa pelas más acomodações hoje, mas eu vou dar uma satisfação. Está sendo feito agora os preparativos, do palco da igreja definitivo. E por isso nós tivemos que deixar o pessoal que está trabalhando ali fazer, porque nós estamos no final de ano, Da semana que vem, pessoal, já muitas empresas trabalham, e para não ficar pela metade, ou seja, como está escrito no livro de Lucas, aquele que começou e não conseguiu terminar, então a gente decidiu trazer o culto para essa área aqui. E é interessante como Deus coopera com a gente, que se viesse todo mundo que está vindo nas quartas-feiras, mais de 200 pessoas, hoje, mesmo esse lugar aqui não ia comportar. Aí a pastora falava assim para mim: avisa que é só 50, avisa que é só 50. E graças a Deus, a gente fez um clamor para quem não tomou a ceia, para quem não pôde estar recebendo a oração pelo projeto de vida aí no drive-thru, que não faltasse hoje. E aí veio a chuva, Aí deu uma acalmada, e eu glorifico a Deus que Ele está no controle, amém? Deixa eu dar alguns recados rápidos. Domingo nós vamos ter culto normal, às 10 da manhã e às 8 horas da noite. Vai ser o culto da família, vai ser um culto onde nós vamos estar consagrando os novos obreiros da casa de Deus. Também estaremos recebendo os novos membros, aqueles que batizaram, aqueles que fizeram integração, que estão vindo de outra igreja. Algumas pessoas me procurou durante essa semana, porque tem interesse de fazer parte da IEQ Vida Nova, mas a gente acredita que só no começo do ano que vem nós vamos ter integração. Mas pode vir nos procurar, dar o nome, que nós vamos logo ter uma sala de integração, aí a pessoa pode participar. Também, essa reta final, a gente está trabalhando com algumas situações que podem ocorrer. Vou até avisar: o decreto do prefeito, que tinha fechado as igrejas até o dia 13, ele foi reeditado para que as igrejas reabrissem no dia 14 e ficasse aberta até o dia 20. Então a gente não pode afirmar se depois do dia 20 o prefeito, as autoridades municipais vão permitir que haja culto presencial. Então nós estamos divulgando bastante para os irmãos as lives que está acontecendo na terça e na quinta. Semana que vem, por causa do Natal, não vai haver live na quinta, mas vai haver na terça. E os cultos online, que está acontecendo no domingo às 10 e às 20 horas. Também nós estamos disponibilizando o Pix da igreja. Pessoal que quer ofertar na construção, devolver o dízimo do 13º, ou oferta de amor, ou até mesmo o próprio dízimo. Nós temos duas contas agora, uma na Caixa Econômica Federal e uma no Santander. E tem o PayPal também, que você pode colocar lá no QR Code que aparece na televisão, nas transmissões, e você pode também usar o PayPal. Então tem o PayPal, tem Caixa Econômica, Santander, e também nós temos o pessoal que quer fazer o Pix. Então automaticamente isso daí pode ocorrer quando a pessoa digitar lá o CNPJ da igreja. Algumas atividades da igreja vão permanecer normal, eu avisei hoje na live do meio-dia, tais como culto de quarta-feira que vem, não havendo decreto fechando, continua normal. Nós não vamos parar o culto da quarta de véspera de Natal e nem o culto de quarta véspera de Ano Novo. Culto de domingo também vai continuar normal, a igreja não vai parar. Mesmo que for cerceada, por decreto municipal, nós vamos fazer o culto online, tá bom, gente? Quem entendeu, diga amém. Amém? Então tá bom. A intenção nossa hoje é que esse culto
Vários motivos. Tem vários avisos de tempestades. Não sei se vocês recebem o SMS da Defesa Civil. Se vocês não recebem, depois entra lá e descobre. Você manda um SMS para um número, e aí toda vez que tem alguma situação de perigo, a Defesa Civil te manda um SMS. Eu, por exemplo, eu cadastrei o meu, e quando a tempestade ela é muito forte, eles mandam até mais de uma vez avisando. Então eu não quero me prolongar por vários motivos. Um deles é a respeito também de tudo que vem acontecendo, né? E o outro é a questão... Pode abaixar um pouquinho, fazendo favor, o PA? E a questão também dessa probabilidade de chuva. Então hoje nós decidimos, até tinha uma ideia de não fazer o culto presencial hoje devido a toda a reforma, mas devido a alguns irmãos que não conseguiram tomar ceia, aí nós abrimos o culto de hoje. Abra sua Bíblia agora no livro de João, no capítulo de número 5. Quem não tem o projeto de vida, levanta a mão. Os nossos diáconos poderiam entregar para eles, fazendo favor? Você não pegou o projeto de vida? Então fica com a mão levantada aí até alguém entregar para você. Dentro do projeto de vida, tem 5 alvos de fé entre você e Deus. E nós vamos estar orando durante todo o ano, nas vigílias, nos relógios de oração, nos cultos de oração, pelo teu projeto de vida. Então é importante você pegar, o meu, por exemplo, eu carrego dentro da Bíblia. Eu sempre deixo ele na Bíblia e sempre onde eu estou, né, no meu quarto, quando vou orar, onde estiver, eu apresento diante de Deus. E eu acredito que vai ser bênção. Tem uma irmã aqui na frente, ó, que ainda não pegou. Só ficar com a mão erguida. Aí, ó, chegou para o senhor. Acho que aqui também tem, seu Carlos. Você pode preencher, tá bom? Em casa. Mas a gente vai estar orando no final, juntamente nós vamos estar ministrando a ceia do Senhor. Abra sua Bíblia então, no livro de João, de número 5. Versículo 5, diz assim: Estava ali um homem há 38 anos que se achava enfermo. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque dentro do tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: Levanta, toma teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. E os judeus disseram: Este teria sido curado no sábado, o que não é lícito levar a sua cama. Amém? Vamos orar? Pai querido e Deus santo, eis aqui a tua palavra. No nome de Jesus Cristo nós vamos pregar a tua palavra. E nós vamos, meu Pai, dar ao Senhor toda a honra e glória, para que o Senhor tenha liberdade pelo teu Espírito, de falar com cada um de nós, nos ensinar, que o Senhor também possa, meu Pai, alimentar e comunicar, meu Pai, a tua verdade, para que cada um de nós sejamos agraciados e abençoados em nome de Jesus. Amém? 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 Imagina um homem, durante 38 anos, deitado em cima de uma cama. Ele, se você ler o texto completo do capítulo 5 ali, você vai ver que ele era paralítico. O problema dele estava nas pernas. Ele ficou durante 38 anos, literalmente imóvel. A Bíblia não relata quanto tempo ele ficou num lugar chamado Betesda, ou Bet-esda, que significa casa da misericórdia. Bet, casa. Esda, né? Casa, esda, misericórdia. Casa da misericórdia. E este lugar onde ele ficava, tinha 5 alpendres, né? Imagina 5 lugares iguais a esse aqui, é um alpendre, 5 iguais a esse. E havia um tanque muito grande,
aonde, de tempos em tempos, um anjo descia e agitava a água. E quando eles viam a água agitando, as pessoas que estavam enfermas corriam e se jogavam dentro do tanque, e a primeira pessoa que conseguia entrar no tanque era curada. E esse homem ficou lá durante muitos anos, mas ele nunca conseguiu chegar em primeiro lugar. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Ele nunca conseguiu chegar em primeiro lugar. E ele ficava lá tentando, mas ele mesmo disse para Jesus: toda vez que eu vou descer, toda vez que as águas são agitadas, alguém chega na minha frente. E ele ficava naquele lugar esperando a próxima oportunidade, e a próxima oportunidade, e pelo que nós entendemos aqui, a oportunidade, ela nunca aconteceu. Mas um dia Jesus estava lá. Imagina, centenas, podemos dizer assim, centenas de pessoas enfermas, centenas de pessoas que estavam doentes, estavam lá, e Jesus, ele vai até aquele lugar, e ele começa a andar por ali, e de repente ele passa e vê um homem, e ele para na frente desse homem, e diz para esse homem: você quer ficar são? O homem, obviamente que queria ficar são, e ele argumentou porque ele não estava são ainda. Ele não falou para Jesus: eu quero ficar são. Ele disse assim: olha, eu não estou são ainda, eu não fui curado ainda, porque eu fico aqui, e quando as águas é agitada, eu tento chegar em primeiro lugar, mas não consigo. E Jesus falou assim: olha, pega o teu leito, levanta e anda. Imagina uma pessoa que está há 38 anos paralítica, ela não tem, a perna dela, a musculatura dela já está atrofiada, né? E agora esse homem, de repente, ele sente as pernas dele tomando força novamente, criando músculo, criando musculatura. Eu não sei se vocês já leram sobre avivamentos e coisas que Deus faz, mas ainda nesses dias de hoje, existem milagres extraordinários que Deus faz. Pessoas que não têm perna, ganham perna. Pessoas que não têm braço, ganham braço. Pessoas que não têm olho, ganham olho. Pessoas que não têm tímpano, ganham tímpano. Então, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o que acontece? Esse homem, de repente, ele começa a se esforçar e ele fica em pé. Depois de 38 anos, esse homem fica em pé e ele pega a cama, que no caso é numa esteira, enrola ela e sai caminhando no meio da multidão. E quando ele sai caminhando no meio da multidão, era um dia de sábado, e no sábado o judeu não podia fazer nada. A caminhada de um sábado, por exemplo, era de 1.800 metros. Se um judeu andasse mais de 1.800 metros, ele estava infringindo a lei de Moisés. Houve casos, por exemplo, só para vocês terem uma ideia do rigor da lei, que os fariseus, que era a seita mais rigorosa que existia, se visse um homem cuspindo no chão, ele estava dizendo que o homem estava untando a terra para que ela produzisse mais. Tamanho era a religiosidade que existia naqueles dias. E mesmo aqueles homens que provavelmente conheciam o paralítico, vendo ele andar depois de 38 anos, eles não se alegraram e não glorificaram a Deus pela cura, pela libertação daquele homem. Muito pelo contrário, eles falaram: por que você está carregando a tua cama? Por que você está fazendo algo que não é lícito fazer no sábado? E aí, eu gostaria de fazer algumas colocações. Uma delas que eu gostaria de fazer, a primeira delas, é que existe dentro de cada um de nós um espírito de religiosidade, aonde muitas vezes nós somos tomados por preconceitos, muitas vezes também nós fazemos com que alguns paradigmas sejam criados dentro da nossa cabeça, aonde nós mais ou menos colocamos
como que se fosse um cronograma, uma ordem que Deus tem que fazer as coisas na nossa vida. Deus vai fazer assim, depois assim, depois assim, depois assim, e aí a obra toda vai estar completa, então eu vou ficar bem, vou ficar feliz. Mas Deus não tem compromisso com as nossas idiosincrasias, nossas formas de pensar. Deus não tem nenhum compromisso com esses pré-conceitos, com esses paradigmas que nós criamos. Muitas vezes nós herdamos isso daquilo que é nos passado, daquilo que nos é legado. No caso de Jesus, quando cura esse homem, ele poderia ter falado assim: todo mundo agora fique curado e liberto. E todo mundo ia ficar liberto e curado. Mas a infinita sabedoria de Deus, a presciência de Deus, a onisciência de Deus declarou que naquele dia, aquele homem seria curado. E seria curado de que forma? Simplesmente por uma palavra de autoridade. Você não vê Jesus colocando a mão, passando óleo, você não vê Jesus colocando a mão na cabeça do homem, você não vê Jesus fazendo nada mais, nada menos do que uma pergunta para o homem. Olha só, você quer ficar curado? E o homem nem respondeu a pergunta diretamente, falando, sim, eu quero. Ele falou, toda vez que tem o tanque mexe, alguém entra e eu fico para trás. Ele falou, Jesus olhou para ele e falou, então, toma o teu leito, levanta e anda. Aliás, levanta, toma teu leito, levanta e anda. E o homem levantou. Então, grava isso que eu vou falar. E eu posso falar para você que eu, particularmente falando, muitas vezes eu já fui desapontado por Deus. Não é que Deus me desapontou. Eu, Jaquenilson, me desapontei. Porque eu criei uma expectativa que não era a expectativa de Deus para a minha vida. Eu criei uma expectativa que Deus ia fazer algo na minha vida da maneira como eu acredito, ou da maneira como eu gostaria que Ele fizesse. E Deus não tem compromisso com o seu paradigma. Deus não tem compromisso com a maneira que você quer que as coisas aconteçam. Quem está comigo, diga amém. Então, nós estamos chegando ao final de ano. E eu gostaria de desafiar você a pensar fora da caixinha. Algumas coisas acontecem na vida das pessoas, e tem pessoas que acham que é o fim, que é uma tragédia. Tem pessoas que encaram um problema como sendo literalmente um fracasso. Tem pessoas que acham que algumas coisas aconteceram na sua vida, que aquilo é um karma. É muito comum isso hoje, principalmente nos Estados Unidos. Eu tenho um karma. E não tem nada a ver com isso. Às vezes é um processo que você está atravessando, às vezes é uma situação que está sendo criada, às vezes até mesmo o próprio inimigo se levantou contra você, mas você tem que entender que no meio disso tudo, Deus está no centro. Ou seja, do mesmo jeito que Jesus estava andando no meio daquele alpendre, da onde estavam aqueles enfermos, do mesmo jeito Deus não mudou hoje. Deus continua andando no meio dos enfermos. Deus continua andando, está no meio da onde tem problemas. Deus continua estando próximo de pessoas que são pecadoras. E muitas pessoas, porque têm um pecado, acham que não são merecedoras. Elas se auto-excluem das dádivas, da graça, da virtude, do milagre. E isso não é uma realidade. Isso é uma expectativa humana. Quem se auto-exclui muitas vezes somos nós, ou muitas vezes nós permitimos que os outros coloquem sobre nós isso. Eu não estou absolvendo nenhum pecador aqui, porque quem absolve é Deus. Mas eu estou dizendo o seguinte, que você tem que entender que Deus não é homem. Que Deus não tem compromisso com a nossa religiosidade. Que Deus não tem compromisso com nossos paradigmas. Que Deus, Ele não é um santarrão. Deus é Espírito. A Bíblia diz assim, olha, presta atenção nisso daí. No princípio, Deus criou, não foi isso? Está escrito lá no Gênesis 1? No princípio, Deus criou a terra e esta era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Se você estudar esse texto de Gênesis capítulo 1, você vai ver que o Espírito de Deus, ele estava pairando sobre uma terra sem forma e vazia. A palavra usada para sem forma e vazia lá é caos. É o caos. Aonde que Deus estava? Em cima do caos. Quem está entendendo isso? No dia que Jesus entrou no tanque de Betesda, lá em Jerusalém,
Porta das Ovelhas, vira à direita, 150 metros, dá de cara com 5 alpendres, que é o tanque de Betesda, onde é o tanque de Salomão. Saiu do Getsemane, Porta das Ovelhas, vira à direita, 150 metros, aquela multidão de gente doente. E Jesus entrou lá. E ele estava andando no meio de gente doente, gente com problema, onde tinha um monte de gente ali. E agora, tem pessoas que não entendem que Deus, ele está muito mais interessado em você do que você próprio possa imaginar. Agora, Jesus vai lá e cura o homem. Jesus liberta esse homem. E uma das coisas que eu aprendo aqui, irmãos, isso daqui para mim é muito sério. Tem pessoas que estão esperando a água se mexer para a vida dela mudar. Tem um texto escrito por Martim Lutero que eu gosto demais, que diz assim: não preciso nem de anjos e nem de profeta, me envia a tua palavra e para mim é suficiente. Olha o que Martim Lutero disse: não preciso nem de anjos e nem de profetas, só me envia a tua palavra e para mim basta. Então, quem está entendendo? Tem pessoas que, para que a fé dela seja ativada, precisa ter uma experiência mística, precisa de uma nuvem, precisa sentir um arrepio, sentiu alguma coisa. Tem Deus no negócio, não sentiu nada. Irmãos, quando Paulo escreve aos Romanos, preste bem atenção, ele fala que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é um culto racional. A fé para uma vida toda, e eu preguei alguns dias atrás essa mensagem, é uma fé racional. É uma forma de você entender e se mover, independente da circunstância ser favorável ou não. Não precisa anjo descer e mexer a água para mim saber que Deus quer o melhor para mim. Não adianta, eu não posso ficar esperando o anjo descer e mexer as águas para falar e declarar que Deus tem algo especial separado para mim. E ainda que aconteçam tragédias, eu posso saber e ver que o propósito de Deus vai muito além, é muito maior do que a minha limitação humana. E é isso que nos deve fazer parte da nossa crença de vida. Então nós mudamos o olhar, as expectativas nossas de um lugar que muitas vezes você precisa que alguém ou algo aconteça para que você possa exercitar a sua fé, e você começa por fé se motivar, caminhar em direção do teu propósito. Não precisa águas se mexerem. Eu vou falar uma coisa aqui, talvez vai contra alguma coisa que de repente você pense. Mas tem muita gente que vem na igreja e fala assim: o culto hoje foi uma bênção. Tem gente que chega na igreja: o culto hoje estava mais ou menos. Hoje o pastor estava animado. Hoje o pastor estava mais ou menos. O louvor hoje, o louvor hoje. Mas quem disse que o culto é para você? Aonde que está escrito que o culto é para você? Eu não prego para homens. Eu não estou pregando aqui agora, eu estou pregando para vocês, não. A Bíblia diz que nós somos ministros de Deus. E não sei se você sabe, no Antigo Testamento, o sacerdote, ele ministrava de costas para o povo. Assim como a Igreja Católica, há alguns 40, 50 anos atrás, faziam-se missas em latim e o padre ficava de costas para o povo. Lá atrás, o sacerdote, ele ministrava virado para a arca, para a glória de Deus, porque ele não era ministro do povo, ele era ministro de Deus. E eu não estou pregando aqui, meu querido, para você. A Bíblia diz que eu prego para principados, potestades, dominadores do mal. Eu estou tendo uma voz espiritual no mundo espiritual agora. Eu estou dando testemunho do que eu creio. Eu estou sendo uma testemunha do que eu recebi de Deus. Então você tem que entender que você não vem no culto, meu querido, como um consumidor, mas você vem no culto para entregar o teu melhor. Você vem no culto para depositar o teu melhor. Então você tem que cantar para Jesus, você tem que orar para Jesus, você tem que prestar atenção na palavra para Jesus. E aí você vai falar: hoje eu fui no culto e ao invés de ficar esperando as águas se mexerem, eu entreguei o meu melhor.
Eu dei o meu melhor. Eu me entreguei totalmente. E Isaías diz que Deus abomina pessoas que dão culto para Ele sem alma. Então você não precisa ficar esperando uma água se mexer, um anjo chacoalhar a água. Você se move em Deus. Domingo de manhã eu preguei uma mensagem. O que te move? Você tem que se mover em Deus. Você tem que se mover no Espírito Santo. Você tem que ter revelações. Você tem que ter sabedoria dada por Deus. E então as coisas começam a fazer sentido. E se Jesus está andando no nosso meio, e se Ele quer falar específico com você, se Jesus quer curar você e libertar você, Ele vai fazer. Mas eu quero que você saiba, Ele independe de qualquer circunstância humana. Mostra para mim aonde que está a fé desse homem do tanque de Betesda. Mostra para mim aonde que está a expectativa do homem de Betesda. Eu nem sabia que era Jesus. O cara falou, por que você está carregando a cama? Leia lá, João 5. Ele falou, porque chegou um homem para mim, mandou eu levantar, andar. E eu levantei e andei. E aí, então, mas quem foi que te curou? Eu não sei quem ele é. Olha lá o que texto legal. O cara fala, eu não conheço Jesus. Está na Bíblia isso que eu estou falando. E aí, então, mais tarde, a Bíblia diz que Jesus estava passeando e encontrou o cara e falou, ei, rapaz, você está bem agora, né? Está andando, né? Não peca mais para não te acontecer coisa pior. Jesus falou na cara dele, na lata dele, ó, se você pecar, vai te acontecer coisa pior. Você foi curado, mas não peques mais, para não te acontecer coisa pior. Quem que Jesus curou? Um pecador. E por que Jesus curou um pecador de 38 anos paralítico? Porque Jesus é a casa da misericórdia em pessoa. Ele não é um lugar, ele é uma pessoa. Cristianismo não é uma religião, é uma pessoa. Eu vou repetir isso daqui porque talvez você tenha colocado as suas expectativas no lugar errado. Cristianismo é mais do que uma religião. Cristianismo é uma pessoa. Jesus é a casa da misericórdia. Ele é a própria casa da misericórdia. Jesus, ele é a casa da misericórdia. Então, quando Jesus se move, a misericórdia caminha junto com ele. Agora eu te pergunto, meu irmão. Você vai esperar as águas se mexerem ou você vai começar a se mexer? Essa é uma pergunta que eu quero te fazer nessa noite. Você é do tipo de pessoa, e nós vamos encerrar aqui agora. Você é do tipo de pessoa que fica esperando alguma coisa acontecer? Ou você é o tipo da pessoa que toma iniciativa? Nós estamos vivendo dias difíceis. Dias de pandemia, de cerceamento, um monte de problemas. E eu vou dar uma notícia para você, meu querido. As coisas não estão legais. Em alguns casos elas não vão melhorar. Em outros casos vão melhorar muito. Mas vai depender muito da tua atitude. Depende muito mais de você do que você imagina. Porque se você ficar esperando as águas moverem, as águas chacoalharem para você fazer alguma coisa, me perdoa. Você vai continuar no banco sem fazer nada, dando desculpa para Deus. Você não precisa ficar esperando a água se mexer de vez em quando para você tomar uma decisão. Você não precisa ficar esperando a água se mexer de vez em quando para você ser curado. Você não precisa esperar as águas chacoalhar de vez em quando para você ser liberto. Você pode ser liberto hoje. Você pode ser curado hoje. Você pode ter a sua vida mudada hoje. E Jesus não precisa fazer muita coisa não. Você tem que dar uma resposta a respeito do que você quer. Você pode colocar todos os argumentos. Ah, meu pai me feriu, minha mãe me desprezou, o meu tio pisou em mim, fulano me abusou, beleza. Igual esses testemunhos, tem centenas de milhares igual o seu. E pergunta se todo mundo está na casca. Todo mundo. Não, tem gente que responde diferente. E tem gente que responde bem pior. Assim é a vida. Tem gente que responde bem pior do que você e tem gente que responde bem melhor. Você decide que tipo de pessoa que você quer ser. Não precisa esperar a água chacoalhar. Você pode se levantar hoje. Porque o mesmo Jesus que falou para aquele homem, levanta e anda, ele está aqui. A palavra dele foi pregada. Depende de você, meu querido. É você que decide. É você que de repente resolve romper com preconceitos e paradigmas e abraçar o Evangelho.
Abraçar a verdade que é Jesus. Existe um texto na Bíblia que diz assim: reconhece o Senhor nos teus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas. Outro texto diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele concede o desejo do teu coração. Há outro texto que diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Há outro texto que diz assim: o Senhor é meu pastor, e não tenho falta. Há outro texto que diz assim: ainda que teu pai e tua mãe te abandonar, eu serei contigo. Pode uma mãe se esquecer do seu filho? Todavia eu não me esquecerei de você. Há um texto na Bíblia que diz assim: eu tenho você gravado na palma da minha mão. Está na Bíblia. Ele falou: eu tenho você gravado na palma da minha mão. É isso que está escrito. Tem outro texto que diz assim: a arma forjada contra você não vai prosperar. Tem outro texto que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Há um texto que diz: Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que nós não temeremos. É isso que a palavra de Deus diz. Agora você precisa do quê? O que nós precisamos? Encher da palavra. E a fé vai capacitar você a ter uma fé racional. Deus está nesse lugar. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Mas você tem que abraçar a verdade do Evangelho. Davi disse assim: eu guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração para não pecar contra você. Eu coloquei a tua palavra dentro de mim. O próprio salmista disse: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Eu levo os olhos para os montes, de onde me virá socorro? Meu socorro vem do Senhor. Outro dia numa live, e eu encerro aqui, eu estava falando sobre uma curiosidade bíblica. E é interessante, uma curiosidade bíblica, que o menor salmo da Bíblia é o Salmo 117. O meio da Bíblia é o Salmo 118. O maior salmo da Bíblia é o Salmo 119, que é depois do Salmo 118. Então, antes do meio da Bíblia, tem o menor salmo. Depois do meio da Bíblia, tem o maior salmo. E no Salmo 118, versículo 8, diz assim: é melhor confiar em Deus do que em homens. Uau! Será que Deus está brincando de ser Deus? Quando Ele coloca no meio da Bíblia uma frase igual a essa, um versículo igual a esse? Será que Deus está brincando de ser Deus quando Ele coloca no meio da Bíblia um salmo menor antes de um salmo maior depois? Por que Deus faz essas coisas? Tem hora que eu fico me perguntando, e é simples, irmãos. Ele está mandando uma mensagem clara para você, que o que está para frente na sua vida é maior do que já passou, do que está no seu passado. Que as promessas do Novo Testamento são maiores do que a dos velhos. Que você tem que conhecer a Deus como sendo teu Pai. Falei isso ontem na live. A live ontem saiu mais tarde, saiu 11 horas e eu falava sobre isso. Nós precisamos conhecer Deus como um Pai de amor. Um Pai que te dá a tua identidade. Um Pai que te mostra quem você é. Quando você voltar a andar altaneiramente, como está escrito no livro de Abacuque, capítulo 3, 17 em diante, você vai experimentar mais de Deus. E quando você experimenta mais de Deus, meu querido, você entende como que o Pai te ama, como você é agraciado dele, como Ele tem prazer em ser a casa de misericórdia na sua vida todos os dias. Diga comigo: o Evangelho não é um lugar, é uma pessoa. Jesus não é uma religião, é uma pessoa. E Ele está aqui, pelo Espírito Santo de Deus. Ele tem poder, e Ele continua tendo poder para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Só que você que tem que apresentar as áreas da sua vida que não vão bem, as coisas que você precisa tomar uma decisão, e Ele vai ajudar você. Se coloque de pé em nome de Jesus.